Olá, 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 estamos gravando. Vamos falar hoje sobre segurança pública, os órgãos de segurança pública, o que a gente tem como entendimento que é a segurança pública e as formas que a comunidade tem para estar pensando aí na ajuda da segurança pública. Bom, vamos primeiro pensar na ideia histórica da coisa para chegar no que nós temos hoje. Hoje a gente tem essa ideia de que segurança pública ela vai ser o estado normal. Então, o que é o estado normal? Você tem o Estado, né, a figura do Estado representado pela União, representado pelos estados, pelos municípios. Eles vão ser os responsáveis por estar cuidando, por estar garantindo esse estado de normalidade. Ou seja, sempre que algo sair do normal, sempre que for exercido algum ato de violência, o ato de violência física, o ato de violência em forma de um roubo, um ato de violência que seja uma maneira de acidental, qualquer ato que vai produzir um evento de insegurança ou criminalidade, o Estado ele vai ser aquele que vai ter o poder de intervir na forma de ser, de parar essa grave ameaça, ou também o poder inquisitor, aquele que vai ter o poder de estar delimitando uma pena. A gente precisa entender que nem sempre foi assim, antes de mais nada. Primeira coisa que precisamos entender. Então eu vou pegar dois momentos da história aqui, do que a gente tem como história narrada. Um primeiro momento é o que foi considerado o estado natural do homem. Existe uma certa, como que eu vou colocar assim, uma certa leitura um pouco diversificada sobre aquilo que a gente tem como estado natural do homem. Eu vou pegar dois autores em específico. Um vai ser o Thomas Hobbes e outro vai ser o Jacques Rousseau, né? Jean-Jacques Rousseau. O Hobbes fala que naturalmente o homem ele está num estado de violência. Na verdade, o que o Hobbes fala é que o homem naturalmente tende a estar movido pelas suas paixões. Paixão por Hobbes não era exatamente isso que de repente nós temos em cabeça hoje em dia. Não é o quesito de estar apaixonado, mas as paixões era agir de acordo com a sua vontade sem pensar em consequência alguma, vamos colocar dessa maneira aqui. Neste estado natural do homem, segundo o Hobbes, o homem ele se colocava contra o outro da maneira com qual ele bem entendesse. Aí como é que funciona a coisa assim? Você foi, de repente você gostou ali da minha cabaninha e falou bem assim, minha cabaninha, sua cabaninha agora é minha e está resolvido, você toma a minha cabaninha para você. E eu, num ato de maior brutalidade ainda, eu vou lá e te mato. E assim, não tinha a menor consequência a não ser essa consequência de vingança que uma família poderia colocar em relação a outra, como uma tribo pode colocar em relação a outra. E a gente tinha então aí algo que inclusive uma cantora aqui brasileira, Pitty, falou numa música também, né? Que na verdade é uma citação do Hobbes. O homem é o lobo do homem. Como assim o homem é o lobo do homem? O homem ele se coloca como sujeito, como predador do homem, né? Segundo Hobbes, em algum momento os homens resolveram que não iam, era melhor não ter mais tanta briga assim, tanta desavença, e firmou-se o que ele diz ser, entre aspas, um contrato social. Por que eu estou colocando entre aspas aqui? Porque, na verdade, você não tem esse contrato, como você tem, por exemplo, a sua carteira de trabalho, colocando que você é um jovem aprendiz, como você tem um contrato de trabalho, como eu tenho um contrato de trabalho. Não teve esse contrato social escrito e colocado em cartório. Na verdade, ele coloca que, utopicamente, digamos assim, em algum momento da sociedade, o homem falou assim, olha, vamos entregar um pouco da nossa liberdade para um ser maior, vamos pensar que num Estado, e esse Estado ele vai ter o domínio da violência, ele vai poder parar a gente de forma judicial, de forma militar dos atos de violência. Você se interessou um pouquinho por isso? A indicação de leitura é um livro chamado Leviatã. Leviatã, você protege o ter lido, ouvido falar, é um dos livros do Thomas Hobbes. Aí eu vou pegar um outro momento da sociedade, no outro momento a gente já tinha algo pactuado, e isso nós temos em papel, que é o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, o resumo do Código de Hammurabi é basicamente algo que você já deve ter ouvido falar, que é o olho por olho e dente por dente.
Na verdade, a frase completa é olho por olho, dente por dente, braço por braço. O Código de Hammurabi, ele tinha coisas como, se você feriu alguém de morte, vamos colocar assim, a pessoa tinha você feriu um escravo de morte de uma outra pessoa, a pessoa tinha o direito de, por exemplo, pegar óleo quente e jogar no seu olho e cegar. Coisas desse tipo, assim, coisas bem tranquilas, na verdade, pregar o Código de Hammurabi. O Código de Hammurabi, eu inclusive tenho uma cópia, e aqui em algum lugar que não está aqui por perto, mas você consegue, inclusive, ter um PDF do Código de Hammurabi, você consegue baixar, ou um livro físico. Isso a gente tem esse papel, tem esse documento histórico aqui que vai estar colocado. Olha, voltando um pouco para aquela ideia do contrato social, só para não ficar só na ideia do Hobbes, tem o outro autor que fala, que é o Jean-Jacques Rousseau. Ele fala que na verdade não, que na verdade o homem ele não era tão violento assim naturalmente. O homem, na verdade, ele era bom. O Rousseau ele fala algo sobre o bom selvagem. E ele fala que na verdade, em algum momento, um homem ou um determinado tribos de homens, de humanos, eles cercaram uma parte e falaram bem assim, olha, a partir de hoje isso aqui é meu. E aí, a hora que um falou que, olha, isso aqui é meu, outro falou assim, então tá, se isso aí é seu, então isso aqui é meu. E aí começa o ato de violência. Bom, deixando para lá, a gente não tem, na verdade, ao certo o entendimento de quando que a sociedade deixou de esse estado natural que nós vamos fazer por nós mesmos as nossas vinganças, nós vamos fazer por nós mesmos a nossa defesa. Fato é que hoje, na verdade, você não faz por você, ou ao menos você não deveria fazer por você o seu próprio ato de defesa, o seu próprio ato de vingança. Bom, você tem legalmente o direito de usar violência na situação de legítima defesa. Ou, na verdade, na extrema necessidade, você também pode usar da violência em si, em causa própria, legítima defesa também para parar grave ameaça para outro. Mas vamos deixar essa parte da legítima defesa de lado, a gente não vai ter tanto tempo para entrar do Código Penal assim. A gente precisa entender, então, toda essa parte introdutória que foi para que você entenda que, a partir de quando se estabelece o Estado ele é o detentor, então, de todos os nossos atos de violência, é ele que vai garantir a nossa segurança, e aí, então, a gente começa a pensar que o estado de normalidade, a segurança pública, é o que eu posso pensar num estado de paz. Sempre que eu tenho, então, uma legítima violação, uma legítima violência, agressão ilegítima, na verdade, de repente eu posso pensar assim, você tem, o Estado tem os mecanismos estatais para estar impedindo que isso continue. E aí é sobre esses mecanismos estatais que a gente vai falar. Então, agora nessa horinha que a gente vai fazer esse monólogo aqui, né, que eu vou ficar falando e você vai estar ouvindo aí, quem sabe fazendo umas anotações, que é o que eu estou recomendando para você nesse momento. A primeira coisa, o primeiro, vamos colocar, ente que eu vou citar aqui, na verdade, é o papel da comunidade na segurança pública. Então, assim, nós entendemos que nós não vamos ser aqueles mais que vamos tomar para nós o desejo de vingança, mas nós vamos poder auxiliar o Estado em alguma maneira para que seja garantido a segurança. Isso acontece com o consegue. Deu um trava-língua agora, né? Acontece com o consegue. O consegue, eles são os conselhos de segurança, né? Conselhos comunitários de segurança, para falar exatamente a forma correta da sigla. O consegue, ele vai ser organizado, assim, as comunidades vão estar organizando, e é uma ideia que você vai aproximar a comunidade, né? O grupo de pessoas de uma mesma comunidade, na verdade, formam esses conselhos de segurança, e eles vão se aproximar das polícias que, vamos colocar assim, como polícias estaduais. O que seriam essas polícias estaduais? Polícia Civil, Polícia Militar, Polícia Científica, são as polícias que eu vou pensar assim de forma estadual. E elas vão estar vinculadas ali no sentido que vai ser o intermédio, ela vai ter assim, ela não tem uma personalidade jurídica realmente de fato, mas ela vai estar auxiliando de alguma forma para que essas polícias consigam fazer um melhor trabalho. Assim,
ela não vai identificar traficante, por exemplo. Isso é interessantíssimo falar. Não é como a gente fala no popular, não é o conselho de X9, por exemplo. Então não é assim, olha, pai, tem um conselho aqui, ele vai identificar onde estão os pontos de venda de tráfico de drogas e aí a partir de então ele vai estar falando para a polícia, vai estar hora em tal lugar. Na verdade, não é basicamente isso. O objetivo é prevenção. Então, como que eu vou pensar a prevenção? Eu vou, através de identificar problemas, ou identificando problemas, eu vou conseguir, então, ter essa prevenção. E uma das formas de prevenção que eu posso ter é justamente iniciativas culturais, por exemplo. Porque o que acontece? Se você consegue identificar problemas e consegue fazer outras formas de sanar esses problemas, e aí investindo numa ideia de cultura de prevenção, você consegue necessariamente tirar um pouco da evidência, tirar um pouco